Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, e a quem nos assiste. Muito boa tarde a todos. Vamos começar a nossa sexta reunião da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e cuja ordem do dia eu desde já queria apresentar uma proposta no sentido de não começarmos pelo ponto 1, começarmos pelo ponto 2, precisamente, que é a apreciação e deliberação. Senhores deputados, eu sei que o dia vai longo, mas pedia-vos ajuda para conseguirmos que a nossa reunião seja eficaz. E a minha proposta era que começássemos pelo ponto 2, apreciação e deliberação sobre pedido de documentos. Se não houver nenhuma oposição nesse sentido, começávamos precisamente por esse ponto e peço desculpa. O Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra? Sim, Sr. Presidente, para fazer, se possível, um ponto antes da ordem do dia. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Sr. Presidente, como já foi noticiado pelo Presidente do Partido e pelo líder do Grupo Parlamentar, o Chega vem requerer ao Sr. Presidente a hipótese de reconsiderarmos outro relator para a Comissão. Nada contra a Sra. Deputada que foi indicada como relatora, absolutamente nada contra, não é isso que está em causa, mas entendemos, após uma reflexão cuidada do Grupo Parlamentar, que ficar a presidência da Comissão no Partido Socialista, o deputado relator do Partido Socialista, não nos parece, por questões de transparência e de correção, a melhor prática. Até porque, o Sr. Presidente sabe, pelo método de ontem, a presidência da Comissão seria do Chega. Foi reclamada para o Partido Socialista e nós aceitamos. Portanto, entendemos colocar à consideração do Sr. Presidente. Eu pedi aos seus deputados que criassem condições para o Sr. Deputado Filipe Melo concluir. Eu penso que está quase a concluir e, portanto, fazíamos esse ponto. Eu pedia isso. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Portanto, eu coloco à consideração do Sr. Presidente revermos essa posição. Volto a dizer, nada contra a Sra. Deputada que foi indicada, absolutamente nada, mas sim o facto de estar a presidência e o relator dentro do mesmo grupo parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu queria transmitir o seguinte. Nós, desde a primeira reunião, que fomos anunciando que na quinta reunião iríamos designar o relator. Eu queria só partilhar o seguinte, que na altura, quando esse ponto que foi colocado na ordem do dia, uns dias antes, aliás, quando a ordem do dia foi distribuída, fiz precisamente um ponto perguntando se havia os grupos parlamentares, os seus deputados, de qualquer forma, queriam fazer a indicação do relator. Houve apenas uma proposta e do qual eu voltei a manifestar opinião se havia algum sentido de oposição. Não houve. E, portanto, Sr. Deputado, eu percebo, mas queria lhe dizer o seguinte, com toda a franqueza e com toda a transparência nesta questão. Eu queria dizer ao Sr. Deputado que é pelo menos assim que eu me sinto. Eu sinto-me nesta Comissão como um deputado eleito pelo povo e não nenhum deputado de um partido em concreto. Acho que isso faz toda a diferença, porque esta Comissão de Inquérito é diferente, esse ponto. E, portanto, eu não entendo que devemos voltar a reabrir, tanto mais que a questão foi fechada no dia em que devia ter sido fechada, na quinta reunião da nossa Comissão, e, portanto, Sr. Deputado, pedindo-lhe que compreendesse também, nomeadamente, o funcionamento da nossa Comissão, aliás, é vice-presidente da nossa Comissão, pedia-lhe mesmo que compreendêssemos e passássemos à nossa discussão normal daquilo que está na ordem do dia, como é evidente, dando a palavra a algum Sr. Deputado, se quiser intervir sobre esse ponto, mas para mim essa questão está encerrada desde a última reunião, quando fizemos a designação na nossa Comissão.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, com certeza. Sr. Presidente, com o devido respeito por Vossa Excelência, eu volto a dizer nada, absolutamente nada, contra a pessoa do Sr. Presidente ou da Sra. Deputada eleita não, mas nomeada como relatora. Volto a dizer, não é uma questão pessoal, mas sim uma questão de não estar concentrado no mesmo grupo parlamentar. Foi só essa a sugestão que nós demos ao Sr. Presidente. Portanto, naturalmente, compete ao Sr. Presidente decidir, o que também já parece assumidamente que o fez, decidir se aceita a nossa sugestão ou não. Portanto, a sugestão está em cima da mesa e o Sr. Presidente é soberano para decidir. Sr. Deputado, eu queria voltar a dizer o seguinte. Nós fizemos o procedimento tal como ele devia ter sido feito. Em relação ao Presidente da Comissão, eu queria dizer-lhes que me honra muito ser Presidente desta Comissão e de honra muito trabalhar com os seus deputados, mas isso resultou de uma aplicação do método ONT que eu respeito, assim como respeitaria qualquer outra que existisse. Em relação ao processo da Sra. Deputada Relatora, o processo foi muito claro, eu volto a dizer. Foi marcada uma reunião de acordo com aquilo que está estabelecido no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que à quinta reunião deve ser designado o relator. Foi feito um processo de consulta a todos os seus deputados. Houve um seu deputado, o Sr. Deputado Carlos Pereira, que indicou a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Foi perguntado aos seus deputados se achavam que deviam fazer, se estavam todos de acordo. Houve uma concordância na sala. Eu acho que nós temos de passar assim ao Sr. Deputado. Eu agradeço a sua chamada de atenção. Acho que já passámos esse tempo está passado e acho que devemos passar àquilo que é a nossa ordem do dia. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado. Só para concluir, Sr. Presidente, não foi de todo uma chamada de atenção ao Sr. Presidente, volto a dizer, com o devido respeito, foi uma sugestão que, após essa mesma reunião, a quinta reunião da Comissão, eu reuni com o Presidente e com o líder parlamentar, debatemos essa questão e eu simplesmente transmiti o que tinha sido nomeado nesta Comissão, não votado, nomeado, e o Presidente do partido entendeu que o que eu lhe transmiti fazia algum sentido. No entanto, naturalmente, o Sr. Presidente diz-me com razão, não foi apresentado por mais nenhum grupo parlamentar um deputado relator. É verdade. Mas nós também não entramos aqui num contrassenso como entrou o Presidente do PSD, em que o Sr. Deputado Paulo Muniz profere algumas declarações, a meu ver, corretas, abonatórias da sua pessoa, e depois vem ser desmentido, desautorizado pelo Presidente do partido. Neste caso não aconteceu isso. O nosso partido e o grupo parlamentar falou a uma só voz, foi transmitido, o Presidente do Chega disse publicamente as razões que o levavam a fazer tal sugestão e eu, sendo o porta-voz dessa mensagem, sugeri ao Sr. Presidente que colocasse a hipótese de reconsiderar essa mesma decisão tomada na altura. O Sr. Presidente já se manifestou e nós só temos, naturalmente, que aceitar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço. Se estiverem todos de acordo, passamos então ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que tem a ver com a apreciação e deliberação sobre pedido de documentos. Há um requerimento do PSD que foi apresentado. Os seus deputados do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, ou algum deputado individualmente, quer fazer alguma intervenção sobre esse ponto? Não. Portanto, quais é que são os pedidos? Só para que, e penso que podemos, a minha proposta é que seja consensualizado, é um pedido que está distribuído aos seus deputados, tem a ver com troca de e-mails, tem a ver com atas da Comissão Executiva da TAP, por aí. Os seus deputados têm isto, portanto, penso que não haverá nenhuma discordância sobre essa questão. Pergunto a algum dos seus deputados se querem intervir sobre este ponto. Está aprovado e iremos pedir esses documentos. Dizer o seguinte sobre... passando ao ponto seguinte, que tem a ver precisamente com a documentação. E dizer o seguinte, para que todos tenhamos a mesma informação, esta informação é muito recente, penso que ela reflete com muito rigor aquilo que nós temos neste momento nos nossos trabalhos. Foram realizados até o momento 307 pedidos de documentação a 20 entidades e personalidades. Foram recebidos 173 documentos, dos quais 100 classificados,
2 em sigilo fiscal, confidenciais na definição legal dos documentos do Gabinete Nacional de Segurança, 11 e outros 87. Acerca dos 113 pedidos, as entidades indicaram que não tinham documentos a disponibilizar ou que o pedido não se aplicava à entidade. Portanto, temos neste momento cerca, eu não vou dizer o número rigoroso porque pode haver sempre um ou outro, mas queria que também fossem dessa forma, tivessem em conta que pode sempre haver algum número abaixo ou acima, mas são cerca de 20 pedidos que neste momento estão por responder. E são da Comissão Europeia, são da TAP SGPS, que foi solicitada uma prorrogação cujo prazo terminará amanhã, da TAP SA também a mesma situação. São 4 pedidos que estão em segredo de justiça que se aguarda a pronúncia do TCIAP para a sua disponibilização e aguarda-se resposta dos escritórios de 2 escritórios de advogados sobre esta questão. Portanto, eu penso que é uma fotografia completa, significa que praticamente já estão na Assembleia da República todos os documentos, ou pelo menos a grande maioria, o número substancial, e penso que as razões que, aliás, ontem fizemos reunião de mesa e discutimos precisamente essa questão sobre os documentos que ainda nos faltam e sobre a necessidade ou não de utilizarmos formas mais, digamos que mais musculadas de exigir os documentos. Penso que nós estamos a evoluir bem nesse ponto. Mas queria também partilhar sobre a questão dos documentos, dizer o seguinte. Os documentos, como volto a dizer, cuja grande maioria está já na Assembleia da República, estão divididos, acima de tudo, em 3 grupos. Os com classificação de segurança, e essa acima de tudo, resulta da aplicação da lei, e, portanto, são documentos com classificação de segurança. Os cujas entidades, ou empresas, ou gestores individualmente, invocaram segredo de negócio, e aqueles que estão sem classificação. Em relação aos sem classificação, todos eles já estão disponíveis para trabalho dos seus deputados. Em relação aos outros documentos, a minha posição, e que queria partilhar com a Comissão, é a seguinte. Os seus deputados têm de ter acesso a todos os documentos. Isso é um ponto essencial no nosso trabalho. Temos acesso a todos os documentos para podermos trabalhar, para podermos cumprir o nosso compromisso desde que tomámos posse nesta Comissão de Inquérito. Temos de encontrar, e aliás isso resulta claramente da lei, quer do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, quer do documento de legislação, nomeadamente quando falamos da questão do segredo de negócio, do Código da Propriedade Industrial, temos de tomar todas as medidas que reduzam o risco do seu acesso por pessoas ou empresas de áreas, nomeadamente áreas concorrenciais, e que possam, dessa forma, prejudicar, no caso dos documentos em segredo de negócio, possam prejudicar de alguma forma a TAP, acima de tudo estamos a falar da TAP, uma empresa pública, uma empresa do Estado, uma empresa que todos os contribuintes investiram muito, como eu penso que é um dado unânime que nós temos, e desse ponto de vista, aquilo que eu nos últimos dias procurei criar foi as melhores condições para que esse princípio possa ser cumprido. A Assembleia da República tem tido e tem disponibilizado para os trabalhos dos seus deputados um software, que é um software designado por Final Code, que é um software muito competente do ponto de vista da sua rastreabilidade, da rastreabilidade da informação e da forma e de sabermos quando é que ela está. Mas não garante da mesma forma aquilo que é a segurança, aos níveis necessários. Por exemplo, a não ser que me deem uma resposta contrária a tudo aquilo que me disseram até agora, não está certificado esse software. Nesse quadro,
eu, juntamente com os serviços, e nomeadamente com o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, partilhei com ele o seguinte: na passada sexta-feira, reuni com duas áreas desta Assembleia da República e constatei, salvo melhor opinião, que o software que é disponibilizado pela Assembleia da República, apesar de garantir a rastreabilidade da informação classificada, não garante a sua segurança em níveis aceitáveis para documentos e informação secreta, muito secreta ou altamente confidencial, como classificações remetidas pelas entidades e personalidades objeto da Comissão de Inquérito. Com efeito, e utilizando o software proposto pela Assembleia da República, a informação em causa, mesmo apesar de ser detectada a sua consulta, permite a sua reprodução e partilha por outros meios indiretos, por exemplo, fotografia e fora de ambientes controlados. Para além disso, é passível de ser acedida através dos famosos hackers, que não só podem aceder à informação, como podem eles próprios criar a percepção de que essa informação foi obtida, por exemplo, por um dos senhores deputados. Na passada sexta-feira, solicitei aos serviços presentes nessa reunião que me fizessem chegar as propostas que entendessem necessárias para que os senhores deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito possam aceder no cumprimento rigoroso do quadro legal exigido e da forma mais fácil e rápida à documentação já entregue e entregue nos dias seguintes. Pedi ainda que essas propostas considerassem os diversos níveis de classificação. Esta é uma situação desta do segredo de negócio muito semelhante àquela que se coloca com aquela que é a informação que é classificada através do Gabinete Nacional de Segurança, do qual a Assembleia da República, a nossa Comissão de Inquérito, também recebeu informação. E aí a Assembleia da República não dispõe nem de subregistro, nem tampouco de trabalhadores credenciados para fazer esse trabalho. É nesse quadro que eu solicitei à Assembleia da República que apresentasse uma proposta que garantisse não apenas a rastreabilidade da consulta de documentos, que eu penso que estava sempre garantida, e, de acordo com a lei, as melhores práticas possíveis e proponha soluções de segurança dos documentos recebidos. E recordei, aliás, que esta situação já tinha acontecido em comissões de inquérito anteriores, nomeadamente na Comissão de Inquérito do BES, onde precisamente o processo foi muito próximo deste. Aliás, tive a oportunidade de ouvir sobre esta questão o Sr. Deputado Fernando Negrão, que partilhou comigo também os procedimentos que na altura utilizou e que eu reputo bastante importantes para que a Assembleia da República possa obter os melhores resultados. A resposta que eu tive dos serviços penso que está baseada em 4 pontos que eu queria partilhar. Independentemente do software adotado, no cumprimento do estrito rigor da lei, como o Sr. Presidente solicitou, a consulta de informação classificada com a marca nacional como confidencial ou superior, confidencial secreto e muito secreto, apenas pode ser efetuada em espaço próprio com medidas de segurança adequadas e apertadas, como as que estão a ser preparadas para este efeito. A cumprir a lei, em caso algum, poderá ser acedida à informação com estes graus de classificação a cumprir a lei, em caso algum, poderá ser acedida à informação com estes graus de classificação a partir dos gabinetes de trabalho ou de qualquer outro local que não cumpra as regras estabelecidas. A informação classificada como secreta apenas pode ser consultável através de software credenciado que circule em rede certificada, não sendo o caso da Assembleia da República, que não dispõe de rede credenciada nem de software credenciado. A alternativa pode ser acedida a partir de computadores standalone, cumprindo as regras estipuladas, como estamos a efetuar. Relativamente ao grau de muito secreto, não é possível o acesso digital através de software credenciado ou não e apenas pode ser consultado em papel por pessoas credenciadas com aquele grau de segurança. Segundo o que foi compreendido, não existe um software credenciado para matérias desta natureza que está em cima dos decisores neste preciso momento. Estes são os pontos que eu gostava de partilhar com os seus deputados. Hoje, no dia de hoje, e em função do trabalho que os serviços da Assembleia da República tomaram, ou seja, colocando esta informação numa sala com as condições de segurança que são as exigidas pela lei para este tipo de situação, a mesa, e aqui a mesa tem um papel importante, precisamente porque os seus deputados aprovaram na segunda reunião
no regulamento precisamente um papel importante desempenhado pela mesa para esta questão, para a questão que tem a ver com a credenciação dos documentos, a mesa pode aceder hoje a toda a informação. E eu queria pedir aqui a vossa compreensão sobre esta questão, para que tenhamos todos esta situação. A mesa pode, a partir de agora, em função de termos esta informação disponibilizada nestes computadores standalone, tomar decisões, nomeadamente, sobre a desclassificação de algum segredo comercial que possa ter sido invocado. E eu penso que há casos para isso. Eu estou neste momento ao nível da consulta de documentos exatamente como os seus deputados. Os únicos documentos que eu até agora vi são os documentos que estão disponíveis, que estão livres. Mas entendo que a mesa, a partir da manhã, tem todas as condições para que os documentos que tenham sido invocados, segredo comercial, porque pode-se prejudicar a empresa, mas que para a nossa Comissão, que tem competência para isso, possa dizer que esses documentos não cumprem aquilo que são as fundamentações que foram justificadas, possam dessa forma passar deste tipo de documentos para outros. Pessoalmente, acho que estamos a falar de um conjunto significativo de documentos. E aquilo que eu queria partilhar com todos é que já, desde ontem, aliás, na sequência da reunião de mesa que tivemos ontem, partilhei e pedi aos senhores vice-presidentes que estivessem disponíveis na próxima sexta-feira, durante a manhã, para podermos nós fazer esta operação. Em função desta informação, dos documentos, conseguir passarmos a um passo que é, se for o caso, como a mim pessoalmente me parece ser o caso em alguns documentos, desde logo pelo seu título, desde logo por aquilo que é a sua designação, possamos aumentar substancialmente o número de documentos que pode ser consultado de uma forma mais, digamos que, com menos limitações ao nível do seu acesso. E aí, aumentando substancialmente os documentos que podem ser consultados através do computador de cada um de nós, em cada um dos locais. Penso que haverá alguns documentos em que isso não vai acontecer. Com toda a franqueza, há alguns, pela sua natureza, dificilmente poderão estar disponíveis para ser pela sua natureza, pela natureza daquilo que são. Mas é algo que a mesa, com certeza, irá fazer. Ao mesmo tempo que proponho este procedimento, o que é que isto significa? Significa que, segundo os serviços me informam, a partir da manhã há uma sala que está disponível com 10 terminais de computadores para ser utilizados com a mesma informação. Portanto, é uma sala que está preparada, dentro do ponto de vista da segurança, para isso. Ao mesmo tempo que fazermos esse trabalho, tomarmos também uma deliberação, que é necessária, de acordo com o nosso regulamento, sobre o acesso à informação por parte dos assessores da Comissão e por parte de todos os funcionários que nos apoiam no nosso trabalho. Esta era a informação que eu queria partilhar com as senhoras e os seus deputados. Penso que o que é que significa? Significa que a partir da manhã temos acesso a toda a informação e eu acho que isso é um dado que é relevante. Nossos trabalhos começaram há um mês, faz hoje precisamente um mês. Pedimos mais de 300 documentos. Esses 300 documentos, na sua maioria, como vimos, já estão disponíveis para nós os podermos trabalhar. Uma boa parte, ou uma parte significativa, está já através do acesso dos nossos computadores. A que não está nesses computadores que estão isolados da rede e, portanto, possibilitam que também se possa consultar a informação. E, em função do trabalho que eu proponho que a mesa faça, a partir de sexta-feira, com certeza que aumentaremos mais o segundo grupo de documentos em relação ao primeiro. Essencialmente, acho que não me escapou, não me esqueci de nada daquilo que eu queria partilhar sobre este ponto, partilhar esta informação com as senhoras e os seus deputados, dizendo que este objetivo não só resulta da lei, porque o nosso regime jurídico dos inquéritos parlamentares aponta para este sentido, como também nos invoca para que estejamos, neste momento, a partir deste momento, que a mesa está em condições de poder também fazer alguma desclassificação que eventualmente tenha sucedido de uma forma excessiva, eventualmente. Muito obrigado.
E se os senhores deputados quiserem partilhar, falar e comentar esta questão, estou completamente disponível para procurar responder a alguma questão que tenha ficado em aberto. Muito obrigado. Senhora Deputada Marina Marta Água, faz favor. Sr. Presidente, não vou ceder à tentação de discutir critérios sobre classificação de documentos ou formas de acesso. Quero apenas fazer uma pergunta. No acesso aos terminais que estão numa sala para o efeito, se há garantia que os terminais não são ocupados por deputados ao mesmo tempo da mesma força política, do mesmo grupo parlamentar, para garantir que todos os grupos parlamentares, não é essa a figura ideal numa comissão de inquérito, têm acesso a qualquer momento a esses terminais. Em segundo lugar, gostaria de saber se esses terminais, essa sala, está disponível 24 horas por dia durante todos os dias da semana, caso um deputado queira ficar, uma vez que não podemos fazê-lo em casa, trabalhar madrugadas, fins de semana, etc., porque é essa a flexibilidade que temos quando podemos aceder aos documentos, e uma vez que temos trabalhos parlamentares durante o dia, o trabalho faz-se com assessores, quando nos grupos parlamentares que os têm, e à noite, em grupos parlamentares que têm menos assessores. E por isso, lamento imenso esta pergunta e as suas consequências para os funcionários da Comissão, mas era essa a pergunta prática que tinha para fazer. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, a distribuição do número de PCs, penso que foi mais ou menos com este critério. Ou seja, nós estamos aqui, apesar de estarmos individualmente nesta comissão de inquérito, nós temos aqui 6 grupos parlamentares, portanto, digamos, 6 computadores. E depois há mais 3 que estarão, que são, digamos, que foram afetos à mesa. Mas, como é evidente, é uma questão de gerir o espaço e a necessidade dos seus deputados poderem aceder. Tenho só mais uma pergunta prática, que é, além dos horários de acesso, e se está livre 24 horas por dia, se os assessores podem aceder porque estão credenciados e assinaram as mesmas declarações que os deputados assinaram, se vai ser possível imprimir alguns documentos ou se vamos ser obrigados a ler em ecrã os milhares de páginas de documentos que estão disponibilizados, pronto. Com todos os riscos inerentes, que é não poder sublinhar, não poder ter sido escrita à mão, enfim, estou só a enumerar as dificuldades práticas deste trabalho. Senhora Deputada, eu compreendo perfeitamente aquilo que está a dizer, tenho uma simpatia enorme por aquilo que está a dizer, mas eu queria só apelar àquilo que está na lei. O artigo 13º-B do nosso regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz assim: os documentos que venham a ser classificados como confidenciais ou sigilosos, nos termos legais, são disponibilizados à consulta dos deputados para cumprimento das suas funções, devendo ser adotadas pela Comissão as medidas adequadas a garantir que não possam ser objeto de reprodução ou publicação. Ou seja, nós já temos essa obrigação. Nós hoje não podemos, em relação a este tipo de documentos, já não os podemos reproduzir ou publicar. E, portanto, parece-me que esta questão... vamos lá ver. Sr. Deputado, eu queria sobre a situação que não é a melhor para nós, que não é aquela que todos gostaríamos, dizer o seguinte: todos nós temos um objetivo, que é conseguir criar as melhores condições para que nós possamos ter o trabalho. Agora, os documentos que nos chegaram-nos classificados. Há um processo que eventualmente pode ajudar, que é o da sua desclassificação, se o soubermos fundamentar. E eu pedi aos seus deputados que tivessem confiança que a mesa possa, nas próximas horas, fazer esse trabalho, porque eventualmente, no fim, até pode nem ficar assim tanta documentação como aquela que eventualmente nós estamos a imaginar que seja. E, portanto, eu acho que sexta-feira veríamos, e pedia um voto de confiança da Comissão na mesa, sobre este trabalho que nós, de uma forma voluntariosa e forma tão entusiástica como eu sinto nos seus vice-presidentes, estamos cheios de vontade de começar a fazer.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Sr. Presidente, é só uma dúvida que eu, porventura, não tenha percebido bem. Como é que é a utilização dos 3 terminais da mesa? Não percebi bem essa afetação. Há um tema relevante que é, de facto, os grupos parlamentares terem acesso e poderem ter disponibilidade sempre que é preciso. Há aqui diferenças do ponto de vista da intervenção, porque há 2 grupos parlamentares que têm bastantes deputados, os outros têm apenas um deputado. Enfim, acho que tínhamos de ter aqui alguma razoabilidade na forma como isso se distribui, para não haver aqui nenhum problema nessa matéria, acho eu, mas não sei o que é que o Sr. Presidente estava a pensar quando distribui à mesa. Fazendo assim uma análise rápida, o Chega passa a ter dois computadores disponíveis imediatamente e, portanto, parece-me que há aqui alguma injustiça na distribuição da logística. Sr. Deputado Carlos Pereira, só dizer o seguinte, são 10 terminais, a forma de fazermos a sua distribuição, eu estou completamente aberto a que possamos fazer de outra forma qualquer. Eu penso que até sexta-feira a mesa estará muito concentrada a precisar dos terminais. A mesa vai precisar. Eu, a partir de sexta-feira, não sei se será assim tão importante isso, não só, Sr. Deputado, não só para a mesa, como eu acho que em relação a muitos dos seus deputados, porque, entretanto, eu acho que vai haver muita informação que vai estar nos nossos computadores. Eu não posso garantir porque esse processo ainda não foi feito, mas nós, neste momento, temos um conjunto de informação que nos chega classificado. Uma é a classificação que resulta de acordo com a lei, das regras do Gabinete Nacional de Segurança. Essa não me parece que, com toda a franqueza, que nós vamos encontrar grande fundamento para a desclassificar, diria eu. Mas pronto. Em relação àquela que tem a ver com aquilo que tem a ver com os outros documentos que foram classificados, de uma forma que tem acima de tudo a ver com as regras e com os princípios do Código da Propriedade Industrial, eu penso que aí, eventualmente, nós temos de trabalhar bem nas próximas horas para ver o que é que conseguimos e depois disso, eventualmente, até ou na comissão ou numa reunião de mesa que juntamos também os seus deputados que queiram participar, os seus deputados coordenadores, poderemos, eventualmente, até fazer uma avaliação do que é que, efetivamente, temos de melhorar ou não. Não respondi há pouco à Sra. Deputada Mariana Mortágua sobre a questão do horário. A questão do horário, os serviços amanhã irão partilhar connosco a hora exata em que começa o funcionamento. Eu acho que o ideal é que nós possamos dizer aos serviços quando é que queremos fazer a consulta. E, portanto, em função disso, é uma questão de nos adaptarmos em função daquilo que é a nossa agenda, porque quer dizer, não vale a pena estar sempre alguém lá se não houver ninguém a consultar. E convém, eventualmente, dizer, olha, eu vou lá fazer uma consulta daqui a pouco, alguma coisa qualquer, e, portanto, eu acho que vai ter de funcionar, e de acordo com o bom senso que eu penso que vamos todos ter nestas semanas duras que vamos ter pela frente. Sr. Deputado Carvalho, faz favor. Peço desculpa, Sr. Deputado. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, algumas notas sobre aquilo que já foi dito. Portanto, eu associo-me às preocupações da Sra. Deputada Mariana Mortágua relativamente ao modo de consulta. E, portanto, embora acreditando que a mesa terá a capacidade de desclassificar para um segundo nível de categoria com a utilização do Final Code, é de facto muito difícil para quem já teve que utilizar este tipo de consultas no ecrã, é muito difícil de facto trabalhar. E, portanto, a sugestão que eu deixo, que não viola o espírito da lei, porque neste momento o guardião da documentação que foi recebida é o Parlamento, que está à ordem da Comissão de Inquérito. E, portanto, eu acho que, à semelhança do que acontece com os computadores, é possível também reproduzir várias cópias, não em violação da lei, porque essas cópias ficarão também à guarda do Parlamento para que possam ser consultadas nessa tal sala onde existem os computadores. E eu acho que isto ajudaria muito, porque é muito mais fácil ler folhas a correr, em que nós facilmente, com a capacidade crítica que temos, conseguimos perceber se o documento aporta valor ou não para os trabalhos da Comissão. É muito mais fácil assim do que estar a ver num ecrã, enfim, nem sabemos que ecrã que é, se for um computador igual aos terminais que nós temos nos nossos gabinetes,
nós todos sabemos muito bem como é que são esses computadores da idade da pedra, não é? E, portanto, eu acho que isso poderia ser útil. Também chamar a atenção que há documentos daqueles que já estão disponíveis hoje que estão truncados. Portanto, as próprias entidades, nomeadamente a TAP, remeteu a esta Comissão documentos truncados. E quando eu digo documentos truncados, não são informações relativas à morada do sujeito A ou do sujeito B, porque isso não me interessa rigorosamente para nada. Mas é a indicação de nomes, de responsáveis, de pessoas que deviam ter sido ou que foram consultadas, e essa informação foi-nos omitida. E, portanto, eu sugiro que, lá onde isso aconteça, as entidades tenham o cuidado de nos remeter a informação completa, que é isso que devem fazer. Depois também verificamos que há informação relativa a e-mails que também foram remetidos ao Parlamento e daqueles que já estão disponíveis, que estão em versões PDF. Ora, salvo melhor opinião, um e-mail em PDF ou em Word pode ser manipulado, até manipulado eventualmente pela entidade que o remeteu. Acredito que não o tenham feito e, portanto, parto da boa-fé das entidades e das pessoas a quem foram pedidos os documentos, mas, na verdade, quando, pelo menos, o grupo parlamentar do PSD pede e-mails, é os itens de e-mails do Outlook ou do software que é utilizado. Portanto, nós não só temos que receber esses itens, como temos que ter o programa para os poder abrir. Porque só dessa forma é que nós conseguimos garantir que o documento não sofreu nenhum tipo de manipulação. Isso para nós é muito importante. E também dizer, relativamente ao horário, deixar aqui uma preocupação, cada deputado trabalhará da forma como entender, mas pela experiência que eu tive no novo banco, muitas das vezes eu acabava de preparar audições às 4 da manhã do dia anterior, não é? Portanto, era muito importante que, se ninguém tiver que utilizar, pois muito bem, não tem que lá estar nenhum segurança à porta, mas pelo menos garantir que nas vésperas das audições esse acesso tem que ser permanente. É a sugestão, pelo menos nos dias anteriores. E nos outros dias, logo se verá qual é a metodologia que é adotada. São as sugestões. Não, seguramente que sim, mas pelo menos antes nas vésperas, seguramente tem que estar permanentemente aberto. Agora, naturalmente que teremos que fazer trabalho até lá. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe o seguinte, uma boa parte dos documentos estão entregues em papel, portanto a questão da consulta em papel, eu penso que está resolvida. Sobre outros, eu acho que isso vai, vamos lá ver, se entendemos por qualquer razão que é necessário imprimir alguns deles para consulta nessa sala, é uma questão dos seus deputados transmitirem isso aos serviços e nós estaremos preparados para isso. Penso que não temos problema nenhum quanto a isso. Sobre algumas informações que estejam truncadas, eu pedia mesmo que identificasse quais é que eram para que nós possamos também dar uma resposta. Há alguma informação que pode estar cortada em função da proteção ao nível do Regime Geral de Proteção de Dados, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, do RGPD. Não sei se é isso, mas o que eu pedi era que identificássemos mais claramente para que nós, com isso, possamos também habilitar a quem nos está a apoiar para podermos responder mais facilmente. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, também deixar o esclarecimento que esta Comissão de Inquérito goza dos poderes que as autoridades de investigação criminal usam, não é? Portanto, no âmbito dos inquéritos e, portanto, para nós não há barreiras de proteção de dados. Agora, como disse há pouco, a mim não me interessa saber a morada do sujeito A ou do sujeito B. Mas há, por exemplo, quando foi escolhido o membro, a Presidente, a CEO da TAP, foi feito um concurso, foram feitas determinadas diligências para escolher uma pessoa e essa informação nos documentos que nos foram remetidos pela TAP omite os nomes das outras possíveis pessoas que inclusivamente foram consultadas. E isto não tem a ver com dados pessoais. Mas mesmo que fosse sobre dados pessoais, nós não teríamos também essa barreira. Sr. Deputado, aquilo que eu propunha era o seguinte, sempre que entenderem que algum tipo de informação não está suficiente, façam chegar à mesa para que a mesa possa atuar no sentido de que seja completada a informação, mas eu penso que isso é uma questão e provavelmente nunca, quando alguém está a responder a uma questão, eventualmente pode não ter também a sensibilidade de perceber exatamente qual é que foi a pergunta que nós fizemos e, portanto, dessa forma, eu acho que, do ponto de vista de troca de informações e do dever de colaboração
que todas as empresas devem ter connosco, e quem está a partilhar connosco deve ter. Eu pedia, portanto, à Comissão mandato para fazermos isto com a mesa, para trabalharmos neste cenário nas próximas horas e, portanto, e com certeza que neste quadro, se for necessário, marcaremos também uma reunião de mesa, também chamando os seus deputados coordenadores, para podermos discutir esta questão. Só pedir o seguinte, pedir à Comissão... O Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido a palavra. Peço. Não, eu queria pedir à Comissão que deliberasse no sentido de darmos, nos termos do regulamento, acesso a este tipo de informação aos assessores dos nossos grupos parlamentares, que eu peço que, porque isto resulta daquilo que está no regulamento, essa necessidade em função desta classificação dos documentos, porque estes documentos são classificados, sendo classificados nos termos, salvo erro, do número 2 do artigo 8º do nosso regulamento, têm de ser acreditados dessa forma. E, portanto, eu pedia autorização, pedia que houvesse uma deliberação nesse sentido, por um lado. E, portanto, mas o Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, ia intervir e eu, entretanto, comecei a passar para este ponto. Faz favor. Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, à partida, não ia sequer considerar que fosse necessário a deliberação que o Sr. Presidente agora refere. Pensava mesmo que esse tema estava, à partida, salvaguardado pelo simples mandato da Comissão e pelo simples estatuto dos funcionários e assessores que estão acreditados nos trabalhos da Comissão, mas se o Sr. Presidente considera mesmo que é necessário fazermos essa deliberação, pois com certeza nada contra. Eu queria suscitar uma questão que tem a ver precisamente com o mandato da mesa, que eu julgo que de facto poderá ser essa a sede própria dentro deste processo de desclassificação de documentos e no sentido, eu diria, de explicitar alguma extensão desse mandato. No que diz respeito à questão, eu diria, da desclassificação parcial de documentos. Ou seja, pode haver documentos que, da página 1 à página 50, na sua integridade, quem os mandou pode dizer isto é tudo secreto, que os mandou para cá. E a reunião da mesa pode concluir que isso é inteiramente verdade na parte do documento que vai da página 20 à página 24 e da página 40 à página 42. Ora, a questão que eu queria colocar, eu julgo que este é o momento próprio para equacionarmos esta matéria, é no sentido de que pode e deve haver, eu diria, a possibilidade de, ao invés de, pronto, ok, isto é classificado, confirma-se, vai lá para os computadores standalone, ou então vai a versão não truncada para os computadores standalone e há uma versão que salvaguarda as componentes verdadeiramente reservadas daquele documento e, como tal, o documento protegido devidamente naquela componente que não se pretende abrir o acesso, é colocado na parte não reservada do acesso à documentação da Comissão de Inquérito. Não sei se me estou a fazer entender. Porque uma coisa é dizer, este documento de 50 páginas tem lá uma página que não se pode ver e, como tal, vai para a sala das coisas secretas. Outra coisa é, protege-se aquela página e as outras 49 são perfeitamente passíveis de ser consultadas e conhecidas. E depois, quem quiser mesmo saber o que é que está lá naquela página 40, vai lá à sala. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mesmo esses documentos, todos eles são de acesso aos seus deputados. Todos. E, portanto, se em algum momento um dos seus deputados, por qualquer razão, concluir, bem, mas há aqui um excesso de classificação, Sr. Deputado, faça o favor de fazer, porque com certeza que isso pode acontecer. Faz favor. Sr. Presidente, quando eu estava a dizer a explicitação
da extensão do mandato à mesa é mesmo para que os seus membros da mesa, o Sr. Presidente e os seus membros da mesa, tenham mesmo a faculdade, que a priori, se não for dita, não se assume, mas que é importante que se diga, de forma explícita, que os senhores podem dizer que aquela página é reservada e o resto não. Porquê? Porque é preferível evitar que seja preciso passar não sei quantas horas na sala dos computadores standalone para se descobrir que isto afinal só uma página que era secreta. E, portanto, esse trabalho que os senhores já que vão fazer, então que só se faça uma vez. Que é feito pelos senhores, depois não tem que ser feito por cada um dos deputados a chegar à sala secreta e ver as coisas que afinal podiam ter sido distribuídas. Portanto, isto é no sentido de dar digamos, uma contribuição para trabalhos mais expeditos, com outro mandato, eu diria, à própria mesa, no sentido de que haja acesso a documentos que não obriguem quem os quer ler a estar na sala das coisas secretas até às tantas da manhã. Muito obrigado. Está registado, Sr. Deputado, e penso que é uma boa sugestão. Sr. Deputado, só dizer-lhe o seguinte, nos termos do número 3 do regulamento que nós aprovamos, a credenciação para acesso à informação secreta é da autorização da mesa. Como não vai haver uma reunião de mesa, eu sugeri que ela pudesse ser feita aqui em reunião de comissão e, portanto, significa que amanhã, quer os assessores, e é especialmente neles que estamos a pensar, e neste caso os funcionários, possam aceder a toda a informação de acordo com a nossa regra. E por isso é que esta sugestão, e desta forma penso que estaremos muito bem para conseguirmos começar a partir da manhã a trabalhar. Portanto, eu perguntava se algum dos seus deputados está contra esta minha proposta de deliberação, no sentido de darmos credenciação para acesso à informação secreta aos funcionários. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Só uma pergunta simples e rápida. Se é segredo, onde é que é a sala secreta? Para sabermos. Sr. Deputado, essa... É na Assembleia da República. Eu já lá estive ontem e já vi o espaço que, em função de ter mais computadores, não ficou tão simpático como poderia ser. Era a sala que, até há pouco tempo, era utilizada por um dos senhores vice-presidentes. Portanto, parece-me que é num lugar nobre do nosso Assembleia. De qualquer forma, os nossos serviços partilharão toda essa informação, penso que durante as primeiras horas da manhã, precisamente para todos estarmos nesta questão. E o Presidente e a mesa estarão disponíveis para resolver qualquer questão. Bem, se me permitem... Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, só uma nota. Nós, na Comissão de Inquérito BES, todos os documentos estavam impressos, portanto, no seguimento da linha que eu estava a seguir há pouco. Era útil que os serviços pudessem sinalizar na lista de documentos em Excel quais são os que estão impressos, porque quando nós formos pesquisar não andamos a ver se está impresso ou não está e temos isso já pré-sinalizado. Penso que o trabalho já está bastante adiantado para ser fornecida esta lista, está feito. Muito bem. Então, eu pergunto se algum dos seus deputados está contra a minha proposta de deliberação de acesso a esta informação de caráter secreto por parte dos assessores e dos funcionários. Não registro ninguém contra, nenhuma abstenção também. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Encerrávamos este ponto e, com a vossa autorização, passávamos agora, então, ao ponto 1 da nossa ordem do dia. Penso que e que tem a ver com a deliberação sobre requerimentos para audições. Sobre isto, portanto, houve seis requerimentos para audições, foram solicitadas 60 audições, há algumas dúvidas sobre os requerimentos que foram apresentados, que foram registados pelos nossos serviços, nomeadamente do Grupo Parlamentar do PS, quais os sindicatos da TAP que pretendem ouvir. É uma pergunta sobre isso. E, portanto, iniciando este ponto, dando esta informação das 60 audições, o que indicia que, de facto, vamos ter uns tempos bastante desocupados nas próximas semanas,
Eu perguntava aos seus deputados que queiram intervir sobre este ponto, qual é que deve ser o modo de deliberação da nossa Comissão em relação a esta questão. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este importante tema, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa iniciar as suas audições, e tendo em conta o número significativo de personalidades para ouvir e, de alguma maneira, eu acho que, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é importante fazer uma análise ainda mais fina sobre esta matéria, tendo em conta aquilo que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas, apesar de tudo, eu acho que queria propor, ou deveria propor, pelo menos 2 tipos de abordagem. Primeiro, que nós hoje, e nesta reunião, chegássemos a um acordo sobre um conjunto de meia dúzia, 6, 5, 4 audições para iniciar, eu diria, o mais rápido possível, tendo em conta que grande parte dos documentos já chegaram e, portanto, os meus deputados já estão munidos da documentação para poder começar a trabalhar, e que na próxima reunião de coordenadores, mesa de coordenadores, pudéssemos, entre nós, fazer uma avaliação sobre o melhor método do ponto de vista das restantes audições que foram sugeridas. Eu acho que isto permitia avançarmos com o trabalho e depois tomarmos uma decisão sobre qual é o melhor caminho que podemos seguir, no sentido de, por um lado, podermos dar cumprimento àquilo que são as audições para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas não pararmos aquilo que são os trabalhos e que é o essencial, que é começarmos a ouvir as pessoas. O Grupo Parlamentar do PS tem uma sugestão para 4 ou 5 nomes, mas, enfim, nós ficamos à espera que, eventualmente, outros grupos parlamentares também, de alguma forma, se pronunciem sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É nosso entendimento que todas as entidades e personalidades que foram sugeridas pelos vários grupos parlamentares não sejam sequer alvo de votação. Portanto, se os grupos parlamentares o indicaram, é porque vem algum fundamento nisso, e penso que seria de bom senso a Comissão deliberar que se devam ouvir todas as entidades solicitadas. Não deve competir a um grupo parlamentar ou a outro, independentemente dos motivos, estar a boicotar aquela que é uma vontade de um grupo parlamentar, e para chamar essa entidade ou personalidade tem, naturalmente, algum fundamento. Portanto, isso seria o primeiro ponto. O segundo ponto, dizer que concordo com o que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira. Devemos, e se possível, ainda hoje, identificar 5, 6 entidades, até sugeria 6, dando a possibilidade a cada grupo parlamentar de indicar um cada, e começarmos já na próxima semana a fazer essas mesmas audições, uma vez que grande parte da documentação, 90 e tantos % da documentação solicitada, já está em posse da Comissão. Portanto, era essa a sugestão. Data de início das audições já na próxima semana. O calendário, o Sr. Presidente há de ter acesso ao calendário disponível da Assembleia, e dentro desse quadro começaríamos para a semana. A proposta de 6 ou 5 parece-me razoável. Eu diria 6, e de forma indiscriminada cada grupo parlamentar indicava um para ser ouvido. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que, de facto, para dar corpo ao arranque das audições, era avisado cada grupo parlamentar por um nome para ser dos primeiros, sem prejuízo de nós reforçarmos aquilo que eu já havia dito na última vez que abordamos essa temática, que aliás está expresso no nosso requerimento, que é a nossa percepção e vontade em ouvir prioritariamente a Sra. Engenheira Christine Widner, porque entendemos que, como disse, no términos da sua função, será natural que ela possa querer ter um período de férias e, porventura, ausentar-se do país, o que tornará mais difícil, do ponto de vista logístico e prático, nós podemos contar com o seu depoimento. E só por essa razão também nós sinalizamos como prioritária esta audição no quadro das propostas que fizemos.
julgo que há condições, salvo melhor opinião, para na reunião de mesa e coordenadores afinarmos quer essas 6 individualidades e encontrarmos um critério sequencial para a sua marcação, frisando uma vez mais esse aspecto particular da engenheira Cristina Widmer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer escrever sobre este ponto. Bem, eu penso que encontramos aqui um consenso de começarmos com uma indicação de uma lista de 5, 6, por aí. Eu sugeria mesmo que nós terminássemos a nossa reunião hoje por este ponto, fizéssemos imediatamente a seguir uma reunião de mesa com coordenadores para tentarmos ver o que é que conseguimos agendar, porque não estamos aqui a discutir se é quarta, se é quinta, se é sexta e, portanto, ou seja, será o mais cedo possível. Eu penso que há aqui um consenso de bom senso sobre esta questão e aquilo que eu propunha era mesmo isso. Fazer essa proposta de terminarmos os nossos trabalhos se estiverem todos de acordo e fazíamos isto em reunião de mesa e coordenadores para fazermos este agendamento mais operacional. Concordam, Srs. Deputados? Estão todos de acordo? Então, dito isto, agradeço a todos o adiantado da hora e até para a semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.